A paz do Senhor, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a graça do Senhor tenha os alcançado, que o amor de Deus tenha entrado no seu lar e colocado tudo no seu devido lugar. Estamos passando por tempos difíceis, tempos de quarentena, coronavírus, né? Esse coronavírus veio nesse ano de 2020 como numa situação que ninguém esperava, ninguém estava esperando algo desse tipo. Ninguém imaginava que ia ficar de quarentena, que ia ficar confinado em casa, né? E esse confinamento tem trazido muitas discussões, tem trazido muitas contendas, contendas no lar, contendas entre família, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. E isso foi pego de imediato, foi de repente, não é algo que aconteceu de repente. De repente tudo estava normal, tudo estava fluindo, tudo estava dando certo. A vida estava seguindo e de repente, bum, vem o coronavírus. De repente vem uma notícia, né, que lá na China, em Wuhan, né, se descobriu um vírus que estava infectando muito rápido as pessoas e estava levando as pessoas a óbito. Aí começou a correria, achavam que não ia chegar a lugar nenhum, que aquilo lá ia ser estancado lá mesmo. Mas de repente, com a globalização, né, quando as pessoas podem estar viajando de um lado para o outro rapidamente, o vírus se espalhou. E achávamos que não chegaria até aqui, mas chegou e está causando muita tragédia, está causando muita dor, porque ninguém esperava algo desse tipo, ninguém imaginava que algo assim poderia acontecer. E de repente, bum, acontece uma tragédia. E as pessoas têm que ficar em casa confinado, pessoas estão fechando empresas, fechando comércios, né? Muitas pessoas estão passando por dificuldade. E quando esse coronavírus passar, a gente vai contabilizar as perdas, né? Depois que passar esse furacão, porque muitas pessoas vão perder o emprego. Não só aqui no Brasil, mas nos países ricos também, na Europa, nos Estados Unidos. Países ricos estão sofrendo, estão passando por situações difíceis. Não é só eu e você que está passando por isso, é o mundo inteiro que está passando por isso. Mas tenha confiança no Senhor, o Senhor é contigo. O Senhor guarda os seus, o Senhor protege, o Senhor dá força, o Senhor nos ajuda a manter a cabeça erguida e a esperança na vitória. Porque a vitória vem com certeza, porque tudo que vem, tudo que acontece de mal é para aprendizado, é para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer mais e mais com as dificuldades, porque as dificuldades são a escola da vida, nos ensina a erguer a cabeça, a ser mais forte, a ter força para lutar e olhar para trás e ver que passamos por obstáculos e vencemos esses obstáculos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, o Senhor é contigo, tenha esperança, pois o Senhor, Ele é quem renova as esperanças, Ele é quem renova todas as suas forças. Confia nele, tenha esperança no Senhor, que tudo vai mudar, tudo vai passar e você será vitorioso, você alcançará a vitória em Cristo Jesus. E como está a sua quarentena? Como é que você está passando por essa situação? Conte para nós nos comentários, fale um pouco do que vocês têm vivenciado sobre esse coronavírus, sobre essa quarentena. E muita coisa está acontecendo, né? Não só o coronavírus, esse ano de 2020 veio com força, veio trazendo tragédias, trazendo coisas terríveis. Começou o ano com deslizamento de terra, soterrando pessoas lá em Santos, lá na Baixada Santista, lá no Rio de Janeiro. E de repente veio o coronavírus, aí veio outras coisas, né? Veio terremoto, agora há pouco teve o terremoto lá na área 51 nos Estados Unidos, na base militar, teve um terremoto na escala Richter, em escala 6 na escala Richter, né? E sem contar a vespa assassina, que é de outro habitat, né, que é lá de lá da Ásia, e veio, foi descoberta lá
nos Estados Unidos, num lugar que não é nativo. Então as coisas estão acontecendo. Teve um incêndio no Chernobyl, né? Lá Chernobyl já é um lugar muito complicado, porque lá teve um acidente nuclear, né? E lá não pode, esse acidente nuclear fez com que a terra seja estéril e não pode, é perigoso ter incêndio lá. E aconteceu esse incêndio. Teve a erupção do vulcão Krakatoa, que veio assustar muita gente, porque esse vulcão já matou muita gente na Indonésia, aquele que criou o tsunami lá, que matou várias pessoas. E numa época bem antiga ele entrou em erupção, matou milhões de pessoas. E agora em 2020 ele entrou em erupção mais uma vez. Isso acende o alerta, né? Aí as pessoas se perguntam: o que está acontecendo? Por que essas coisas estão vindo tão de repente? Isso é sinal, né? É a mostra do Senhor, como Noé começou a construir a arca, que o Senhor falou com ele: vai, Noé, constrói a arca, que eu mandarei um dilúvio. Naquela época não chovia, a terra ela era banhada com vapor, né? Com umidade, a umidade que regava a terra. Então não chovia. Então as pessoas achavam que Noé estava louco, porque aquilo que ele estava profetizando não era possível, era algo impossível de acontecer. E de repente veio o dilúvio. O Senhor deu sinais, mostrou, de repente o dilúvio veio e pegou todo mundo de surpresa. É a mesma coisa que acontece hoje. É como Jesus disse, né? Olhai para o tempo de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, como de repente, em repentina, veio o dilúvio. De repente veio o dilúvio e tragou a todos. E estamos vendo esses sinais hoje, né? Na trajetória da nossa vida, a gente tem visto muitos sinais. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, né, sobreviria a situações complicadas, e que nos últimos tempos as pessoas esfriariam a fé, esfriariam o amor e a fé, deixariam de acreditar, porque às vezes a gente tem o hábito de se acostumar com as coisas. Então a gente vê que não está acontecendo, então não vai acontecer mais. Isso aí foram ditos e já foram falados várias vezes que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar. Teve a famosa lá do ano 2000, eu lembro quando eu era criança que falava-se muito desse ano 2000, e do ano 2000 chegaria, mas não passaria. Minha mãe falava sempre isso aí. E de repente veio o ano 2000 e bum, nada aconteceu. Então isso faz com que falsas profecias, né? As pessoas usam da palavra de Deus para se ganhar status e falar coisas que não devem. E nessas situações faz com que as pessoas esfriem a sua fé, que as pessoas desanimem e achem que não vai acontecer mais. Mas devemos estar sempre como Paulo. Paulo sempre esperava o arrebatamento. Paulo estava sempre esperando. Quando ele fala do arrebatamento, ele fala: nós que estamos vivos seremos levados junto com o Senhor. E não precederemos aqueles que dormem, pois que os que dormem se ressuscitarão primeiro, com seus corpos glorificados, e estarão com Deus nos ares. E nós que estamos vivos, juntamente juntaremos com Ele na glória, nos ares, para ir para a glória. Então Paulo, ele se colocava naquele exato momento no arrebatamento. Ele não colocava para frente, ele colocava sempre no dia hoje, né? É a mesma coisa, a gente temos que pensar que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque se não pensarmos assim, se não crermos dessa maneira, a nossa fé esfria, e muitos têm esfriado a fé e têm achado que nada vai acontecer. E quando isso se agravar, quando essa situação de que a fé esfriar, que na palavra de Deus é bem claro que diz que a fé vai esfriar. E quando essa fé esfriar, virá o Senhor em repentina, né, tribulação. Aí virá o Senhor da sua igreja, virá o noivo, né, buscar a sua igreja. E oxalá encontre o Senhor encontre a igreja como as virgens prudentes e não como as virgens loucas, né? Porque estamos em declínio
para que tudo faça com que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque se a fé de muitos esfriarão, né, o amor de muitos esfriará e a fé, então significa que poucos serão escolhidos, né? Então, que devemos estar firmes na fé, confiante no Senhor, que esse dia virá e virá como um ladrão. Que a paz de Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém.